Salmos capítulo 80 é o texto que vamos ler. O pessoal está meio preocupado com o cálice aqui. É que eu vou falar sobre o cálice depois da mensagem, porque a nossa mensagem vai falar exatamente sobre o cálice, tá bem? Então vamos lá. Esse povo está estressado, não é? Olha que isso é uma bênção, não é? Muito bem. Hoje pela manhã nós falamos sobre o pão de lágrimas. Quem estava hoje pela manhã pode ouvir a nossa mensagem no Salmo 80, que falou do pão de lágrimas. E eu tinha dito que eu queria hoje à noite falar da bebida do pranto. É o pão de lágrimas e a bebida do pranto. O pão e a bebida, a gente hoje pela manhã pôde falar um pouquinho sobre isso, tem a ver com a ceia do Senhor. Uma vez que a ceia do Senhor também, ela é um pão e é também uma bebida, também é um cálice. E eu quero então compartilhar com vocês, falar um pouquinho a respeito deste tema. Capítulo 80 do livro de Salmos. Nós vamos ler os versículos 8 até o versículo 11, ok? Salmos 80, versículos 8 até o versículo 11. Mas antes disso eu vou ler o versículo 5, que foi o versículo que lemos hoje pela manhã, e que de certa forma também é o principal versículo desta noite, onde o salmista diz: dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse pranto que nós bebemos. E eu queria falar sobre ele agora sim, dos versículos 8 até o 11, embora até o final do capítulo o salmista vai falar sobre a bebida. É interessante que a ideia do pão ela não é tão importante no Salmo. Ele falou sobre o pão no versículo 5, e nós até pregamos sobre ele hoje pela manhã, mas o que é importante nesse Salmo mesmo é a bebida. Porque a bebida, na verdade, é o vinho, é a videira, e a videira na Bíblia tem um sentido muito forte. É uma teologia muito profunda, a teologia da videira. E ela aparece de novo aqui nesse texto. Capítulo 80 dos Salmos, versículos 8 a 11, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Bonito esse texto, né? Ele é um texto muito bacana e fala de uma videira que cresceu bastante e que deu muitos frutos e que ficou muito forte. Mas eu já quero lembrar você que esse não é um salmo muito feliz, não. Na continuação do salmo, o negócio não vai ser tão bom, né? O salmo ele vai realmente mostrar uma dificuldade dessa videira. Mas a gente vai falar sobre esses versículos e vamos tentar entender, então, o que esse salmo tem para nos falar a respeito da videira. Eu quero falar dessa parábola da videira. O salmo conta a parábola da videira. E para a gente entender a parábola da videira, a gente então tem que dividir o salmo, né? O versículo 8 para frente vai contar a história da videira. Até o versículo 7, ele falou mais do pão. E do 8 em diante, ele vai falar mais da parte da videira, que é o cálice, que é bebido, que é oferecido por Deus, e que é a bebida do pranto. O pão é o pão de lágrimas, que como nós já vimos hoje pela manhã, essa não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um pão de lágrimas. O pão de lágrimas foi o pão que Jesus comeu para que ele pudesse nos dar a alegria da vida eterna. O próprio Jesus precisou comer este pão e ele próprio precisou beber esse cálice. Então, a nossa alegria, a nossa comunhão, esse regozijo que nós temos hoje, ele custou muito caro, custou a tristeza de Jesus. Nós comemos um pão de alegria, porque o nosso Senhor comeu um pão de lágrimas. E bebemos um cálice de alegria, porque o nosso Senhor bebeu um cálice de tristeza e de dor. Vamos entender, então, a parábola da videira. A parábola da videira está dividida em 3 partes. Primeiro, os versículos 8 a 11, que foram os versículos que nós lemos. Eles contam que Deus plantou uma videira. E eles vão dar os detalhes sobre como é que Deus plantou essa videira. Depois, nos versículos 12 até o versículo 13, essa videira ela é invadida. Invadida. De fato, alguém veio, entrou na videira e a gente, poderíamos inclusive falar, nós já até pregamos sobre essa invasão da videira. Assim que eu cheguei na igreja, falamos a respeito dela com os nossos jovens, inclusive, e podemos até um dia falar a respeito disso aqui na igreja, sobre essa invasão.
E aí então a videira é invadida e ela é destruída. Apesar de ser uma videira muito bonita, muito forte, mas ela foi invadida e ela foi destruída, e essa história é contada nos versos 12 e 13. E os versículos 14 até o versículo 19, Asaf, que é o autor desse salmo, ele faz uma oração pedindo para Deus para restaurar a videira. Então Deus planta a videira é destruída, a vinha, na verdade, Deus planta uma videira, a videira se torna uma vinha, a vinha ela é invadida e destruída, e por fim, no final do Salmo, de 14 a 19, Asaf faz uma oração para Deus, então, reconstruir a videira. Asaf é um escritor extraordinário, eu adoro Asaf, ele realmente é incrível, e ele é um profeta de Deus. E aqui ele faz exatamente uma espécie de uma profecia a respeito de Jesus, inclusive, e que tem muito a ver conosco. E começa com o fato de Deus ter plantado uma vinha. O texto diz que ele plantou uma vinha, não, ele plantou uma videira. Ele plantou uma videira. O texto diz que ele não plantou exatamente uma vinha, ele plantou uma única videira. Ele fala que Deus trouxe essa videira do Egito. Nós lemos isto aqui no versículo 8, trouxeste uma videira. E ele enfatiza a ideia de que foi uma videira. Ou seja, ele trouxe um pé de uva, e aquele pé de uva virou uma plantação enorme, uma grande vinha, né? Ele virou uma grande plantação, portanto. Então é interessante que ele destaca o fato de que Deus plantou apenas um pé, e aquele pé de uva, então, ele dá toda uma plantação, uma enorme plantação, uma grande fazenda, né? Uma grande vinha, portanto, mas como só tinha uma única videira, essa videira ela fica como se fosse o tronco principal. A partir daquele tronco principal, então é que os ramos crescem. O texto nem diz que a videira se multiplicou para virar outras videiras, que seria o que aconteceu. Aqui a ideia é de que uma única videira ela cresce e são os seus ramos que se espalham. Mas todos os ramos estão ligados a um único tronco, a um tronco único. E nós sabemos quem é esse tronco. O tronco, não precisa nem ir lá para João, embora a gente seria covardia ir para João, né? João capítulo 15. Mas a gente podia lembrar de Isaías, por exemplo, que fala do tronco de Jessé. E quem é o tronco de Jessé? O tronco de Jessé, todo mundo sabe, é o Senhor Jesus. Ele é a videira e o próprio Jesus utiliza essa figura para falar dele mesmo. Na verdade, eu sou o tronco. E é a partir de mim que os ramos crescem, se desenvolvem, e só se desenvolvem porque estão ligados em mim. Porque estão ligados em mim. O tronco de Jessé, portanto, ele é a videira aqui, né, que está em vista neste trecho. Mas eu quero compartilhar com vocês essa ideia interessante. E quero fazer isso mostrando como é que o texto mostra esse plano, essa ideia de Deus de plantar uma vinha. Primeiro, Deus planta uma vinha. E como é que Deus faz isso? Primeiro, versículos 8 a 9. Primeiro, Deus trouxe uma videira do Egito. Versículo 8 diz: trouxeste uma videira do Egito. Olha que bonito. Deus foi comprar ou foi buscar uma videira lá no Egito. E está na cara o que está querendo dizer com isso, né? De que o povo de Israel era escravo no Egito, e Deus foi buscar o povo de Israel lá no Egito. Então, como se fosse uma videira, ele foi buscar o povo de Israel, portanto, lá do Egito. Deus trouxe uma videira do Egito. No versículo 8 diz também que Deus limpou o terreno. O versículo diz assim: trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações. Por que Deus expulsou as nações? Porque antes de plantar a videira, ele teve que limpar o terreno. Não é assim que o lavrador faz? Antes de plantar, ele limpa o terreno e só depois é que ele lança a semente. Foi o que Deus fez. Aqui a expulsão das nações, na época dos juízes e na época de Josué, é comparado com uma limpeza de terreno. Deus estava limpando o terreno para plantar na sua terra o seu próprio povo. Depois, numa terceira etapa, Deus ele planta então a videira, e isso ainda está no versículo 8. Expulsaste as nações e a plantaste. Então Deus planta, portanto, uma videira na sua terra. No versículo 9 diz que ele dispõe o terreno, ele oferece o terreno para a videira, para que aquela videira possa crescer. E olha que interessante, agora a gente entra na segunda parte do texto. A videira se desenvolve. Não é que a videira deu certo?
ela realmente fincou raízes, e ela realmente cresceu, e ela se tornou uma vinha, mais do que uma grande árvore. Ela se transformou numa fazenda enorme, muito grande e muito poderosa. No versículo 9, essa videira lança raízes profundas. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, ou seja, ela entrou na terra e ela realmente se estabeleceu como uma árvore que daria muitos frutos. Ela finca raízes. Depois ela enche a terra, como disse o versículo 9. Ou seja, os seus ramos se espalham e ela então cresceu e se tornou uma grande videira. Em terceiro lugar, ela cobre os montes, no versículo 10. Com a sua sombra, ou com a sombra dela, os montes se cobriram. E é interessante a figura de que a videira cobre os montes. Você imagina o tamanho de uma videira para cobrir os montes, porque os montes já são altos. Imagina um monte desse tamanho, né, do tamanho desse templo. Imagina que tipo de árvore poderia cobrir a nossa igreja. Então, é mais ou menos essa a figura. Você tem montes, muitos montes, e a videira ela é tão grande, e a vinha se torna tão grande, que ela acaba cobrindo os próprios montes. Aqui os montes, eles são estruturas grandes, gigantescas, mas a videira foi maior. A videira foi além da altura dos próprios montes, e diz o texto também que ela cobre os cedros. No versículo 10 diz, não somente os montes cobriram, mas com os seus sarmentos, os cedros de Deus. E por que os cedros? Porque os cedros eram árvores enormes, eram as maiores árvores que eles conheciam. Então, a videira ela é maior do que os maiores. Você tem os montes, que é o que tem de maior, e os cedros, que são as maiores árvores, e, portanto, a videira ela cresceu ao ponto de se tornar maior do que o que havia de maior. Realmente a videira deu muito certo e se tornou uma grande vinha. E diz o texto duas coisas. Aqui nós temos como é que ela cresce para cima, né? Cobrindo montes e cobrindo cedros. Mas também tem um crescimento de lado, que está aqui no versículo 11. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. E o mar é o mar Mediterrâneo, que fica no litoral lá da Palestina, portanto ela vai até o mar. E o rio, quando a gente tem no Velho Testamento a expressão o rio, sem uma designação, é o rio Eufrates, que no Antigo Testamento é o rio, é chamado simplesmente de o rio. E, portanto, o rio Eufrates, que fica longe, depois do deserto da Arábia, muitos quilômetros. Ela se estende, portanto, numa grande extensão, e ela se torna uma grande fazenda de uvas. Portanto, a videira deu, portanto, muito certo. E é isso que o texto nos fala a respeito desta videira. O que a gente tem aqui nesse texto é que o plano de Deus deu certo. Ele previu a ideia de plantar uma vinha, e ele realmente plantou uma vinha. E não é que a vinha deu certo? E deu muito, muito, muito certo. Ela cresceu, ela se desenvolveu, e o terreno que foi dado para ela foi totalmente coberto por ela. Então, tinha um plano original de Deus, que era de plantar uvas, e essas uvas dessem alegria para ele, e o negócio deu certo mesmo, funcionou, e por fim a vinha deu certo. Então eu quero mostrar 3 coisas a respeito de como o plano de Deus deu certo. A primeira delas é isso mesmo, de que a vinha cumpriu o propósito de Deus. Quando Deus trouxe a videira do Egito, a ideia dele era plantar e que ela crescesse. E realmente o plano cresceu. Por que o plano deu certo e se desenvolveu? É porque o plano era um plano de Deus. Não é a vinha que tinha plano. Você pode, mas Israel tinha plano de se tornar uma grande nação. Pode ser até que Israel tivesse um plano, mas não foi por isso que cresceu. Cresceu porque o plano era de Deus. Deus tinha o plano. A ideia foi uma ideia de Deus. Deus é que trouxe. Ele trouxe na mão. E ele planta pessoalmente. Tinha que dar certo mesmo. Não importa qual é o plano de Israel, tem muito boa vontade, tem bons planos, projeta a sua vida, seu futuro, e tudo isso é muito lindo, mas aqui não é porque foi planejado por homens, mas porque foi planejado por Deus. O que Deus planeja, dá certo. Israel é o resultado de um projeto de Deus. Deus projetou para que fosse assim. Tinha um plano, um propósito. Então tinha que dar certo. Se Deus projetou, não tem como dar errado, né? O meu plano até pode falhar, mas o plano de Deus não falha.
Na minha vida, o plano de Deus não pode falhar. É isso que Asaf está dizendo. Deu certo porque foi plano de Deus. Primeiro, a videira cumpriu o propósito de Deus. Em segundo lugar, a videira realmente realizou a alegria de Deus. Quando Deus olhou e ele viu a videira, e era uma videira muito grande, muito bonita, ela cresceu, imagina que uvas deliciosas. E aqui a ideia de que Deus agora podia colher essas uvas. Você imagina que Deus ficava pensando, quando eu vou poder colher as uvas? E as uvas, elas fazem o vinho, e o vinho na Bíblia, ele é o símbolo da alegria, porque as pessoas bebiam o vinho e ficavam meio alegres, né? E por isso o vinho ganhou esse simbolismo de que é o símbolo da alegria. E as próprias uvas, elas se tornaram, portanto, símbolos de alegria. Então, a ideia do texto é de que Deus realmente se alegrou com o resultado. Realmente a vinha deu certo e Deus ficou feliz. Ele provou da uva, a uva estava deliciosa e realmente ela fez a alegria que Deus estava esperando. E por fim também a vinha refletiu a glória de Deus. O que Deus queria? Deus queria fazer uma coisa que fosse do tamanho dele, que as pessoas olhassem e falassem, nossa, isso realmente é algo realmente grandioso. Sabe quando você vê algo e você diz, eu acho que o dono desse projeto realmente deve ser muito grande. E aqui era a ideia de Deus, ele não queria apenas criar abençoar poucas pessoas. Ele queria que o projeto realmente fosse grandioso, que o projeto crescesse ao ponto de que manifestasse a própria glória de Deus. Que as pessoas olhassem e dissessem, nossa, como Deus fez um negócio incrível. E realmente foi o que aconteceu. O texto diz que a vinha cresceu e ela cobriu os montes. Imagina uma vinha que cobre os montes. Então você tem uma vinha realmente muito grande. Foi algo grandioso, e quando as pessoas olhavam, elas realmente glorificavam a Deus, porque realmente Deus era glorificado no resultado daquilo que ele fez. Deus foi glorificado, foi realmente muito lindo, e foi realmente maravilhoso. Eu acho tocante a maneira como o plano de Deus dá certo. Primeiro porque é plano dele, e tinha mesmo que dar certo, estava na mão dele, e foi ideia dele. Ele arquitetou esse plano, e ele executou pessoalmente o seu plano. Não tinha como dar errado. Foi realmente lindo e foi realmente maravilhoso tudo o que Deus fez. E foi o que lemos hoje, né, no nosso texto, de que como deu certo o plano de Deus. Assim como na nossa vida, não é verdade? Você pode olhar e você vê que o plano de Deus funcionou. Ontem eu estava conversando, né, numa reunião muito agradável, e estávamos falando sobre os planos de Deus para a nossa vida, e lembrando do nosso passado, e eu fico vendo como o plano de Deus deu certo, até nas pequenas coisas, e nas grandes também. A gente estava lembrando de um pequeno, que pode parecer pouco, mas é um detalhe importante, não é? A gente estava comentando, por exemplo, da minha esposa, que ela fez um concurso para professora na prefeitura municipal, e ela passou no concurso, e ela não sabe até hoje como é que ela passou nesse concurso. Não é que ela não é inteligente, que ela é inteligentíssima, mas ela estava fora do negócio. Já fazia muitos anos que ela, né, não lia nenhum livro, não se interessava. Ela estava fora do circuito, e chegou, por que não vamos para tenta lá? E pois é, esse negócio do tenta lá, não é que ela foi lá e de repente ela está na fila da inscrição, e se tornou professora e ficou 25 anos, trabalhou na prefeitura, aposentou, e foi uma bênção na nossa vida. E quando a gente olha para trás e vê a maneira como o plano de Deus se desenvolveu, para que a gente realmente estivesse no lugar que Deus queria, fazendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse, a gente vê que o plano deu certo. E sabe por que deu certo? Não é porque a gente plana, eu vou fazer assim, você plana. Não, dá certo porque é o plano de Deus, porque Deus planejou para que fosse assim. E quando Deus planeja, não tem como dar errado, não é verdade? Não tem como dar errado. Então Asaf aqui está louvando a Deus, e ele está realmente maravilhado com a ideia de que o plano de Deus funcionou. No tempo de Asaf, a nação de Israel era realmente uma grande nação. Asaf, ele era o regente do coro da época de Davi. Ele era músico e é um amigo de Davi. E Asaf, então, ele está numa época áurea. Davi foi o maior rei que Israel já teve. E Israel cresceu muito na época de Davi. Quem sabe, né, quem conhece a história, sabe que o filho de Davi, Salomão, ele colheu os frutos do reinado de Davi, porque Davi conquistou muitas nações, e ele pegou muitos tesouros e atraiu, né, e trouxe esses tesouros. Chegou na época de Salomão em que a nação, o texto diz que a prata não tinha valor em Israel.
Não tinha valor. Por quê? Porque era barato, a nação tinha muito dinheiro. Tinha tanto dinheiro que o pessoal tinha que comercializar ouro, a prata não valia nada. De tanto que a nação cresceu, se tornou uma nação extremamente poderosa, e Asaf viveu este auge. Eu imagino Asaf naquele culto bonito, porque Davi era o tipo que gostava de culto bonito, né? Ele queria ver roupa bonita, coral bonito, ele queria ver instrumento da melhor qualidade, os instrumentistas eram pagos pelo Estado e só faziam aquilo. Imagina você ser pago para estudar o mesmo instrumento 24 horas por dia e executá-lo no culto. Então o culto na época de Davi era realmente algo extraordinário. E quando Asaf, que era o regente do coro, subia, e ele olhava e ele via aquele povo, aquela multidão, e aquele palácio que Davi estava construindo, e via que o dinheiro chegando, e aquele povo crescendo, ele dizia, Deus está fazendo realmente algo maravilhoso. Ele estava dizendo de forma profética e de maneira inspirada por Deus, de que realmente o plano de Deus tinha funcionado, tinha dado certo. O que Deus tinha planejado era realmente o que estava acontecendo. Se Asaf tivesse terminado esse salmo aqui, teria sido incrível. E teria sido lindo. Eu já estaria muito contente, mas esse salmo é mais do que isso. Esse salmo agora, a partir desse ponto, nós lemos até o versículo 11, mas o versículo 12, como a gente já falou, ele vai mostrar o outro lado da moeda, a invasão. E a vinha vai ser destruída. E é isso que realmente impressiona. Por quê? O que está acontecendo? E esse é o grande problema do Salmo. Como é possível que essa vinha seja destruída? Porque na cabeça de Asaf, se a vinha for destruída, significa que o plano de Deus fracassou. Deus não tinha um plano? Ele não trouxe uma vinha do Egito para plantá-la, para que ela crescesse? E não é isso que está acontecendo? Se isso não der certo, e Asaf já profetiza que não vai dar certo. Se isso não der certo, então a culpa é de quem? E não é que a culpa é de Deus, mas, vamos dizer, o plano de Deus então teria fracassado. E Asaf não aceita essa ideia. Deus, como isso é possível? E Asaf mostra então de que não é possível que essa vinha não dê certo, ou que não vá dar certo, como de fato não vai dar certo, porque foi um plano de Deus. Nós lemos até o versículo 11, mas o versículo 12, ele já começa com essa nota de tristeza, e essa oração triste de Asaf, e o versículo 12 começa dizendo, por que lhe derrubaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho? E ele começa fazendo essa pergunta, por que então o Senhor derrubou a cerca? O Senhor não tinha um plano? Não é tão bonito o teu plano? Está dando tudo tão certo, né? Irmãos, é comum a gente sabotar a vida da gente, não é isso? É muito comum. Você faz uma coisa, mas por que eu fui fazer isso? Né? Não foi uma boa ideia, e eu fazer isso, e você fazer isso, por triste que seja, a gente tolera bem. O problema é que eu não acho que Deus faria isso. Deus não sabotaria seu próprio plano. E é exatamente a ideia que Asaf está colocando. Como é que o Senhor derruba as cercas? Porque é plano teu, Senhor. É a tua ideia, é o teu projeto. O Senhor não pode, isso não pode ser atrapalhado. Como o Senhor pode? E é o Senhor que faz isso. E agora eu posso entender o versículo 5, que nós lemos hoje pela manhã. O Senhor dá a comer o pão de lágrimas, e dá a beber o pranto. É Deus que está dando. E a tristeza desse salmo, e o desafio para a gente entender, é exatamente isso. Por que Deus dá? Porque é dele. O mesmo Deus que deu a alegria, que deu a prosperidade e que deu o bem, agora está dando o choro. Ele está dando, e vem dele. Assim como veio a bênção, está vindo também a maldição, e ambos vêm de Deus, o pão de dores. Agora Deus está dando o pão de dores. E Asaf, ele se pergunta, por que, Senhor? Por quê? E eu acho tocante a pergunta de Asaf, por quê? Por que lhe derrubaste as cercas? Por quê? Por que o Senhor fez isso? Bom, eu quero dizer para vocês que primeiro não é difícil responder a pergunta de Asaf, né? Vamos ser bem sinceros. Por que Deus derrubou as cercas? Por quê? Eu podia dizer, por causa do pecado, não é verdade? Isso não seria uma resposta pronta? Simples, e eu conheço a história e vocês também conhecem. O povo pecou, e é muito natural que eles fossem receber o castigo de Deus. Mas isso não satisfaz Asaf. Mas veja, se Deus sabia que o povo ia pecar, então por que ele estabeleceu esse projeto?
Se não tinha condições, é como se ele entrasse num projeto que ele não teria condições de bancar, é isso que eu estou entendendo? Asaf não se conforma com essa ideia. E o que é interessante é que nesse salmo, Asaf não faz nenhuma confissão. Ele podia fazer uma confissão, podia falar do pecado, ele teria muito assunto para falar disso. Ah, Deus, nós pecamos, nós merecemos, mas em nenhum momento ele faz isso no salmo. Ele coloca todo o problema nas costas de Deus. Por que lhe derrubaste a cerca? Por causa do pecado? Mas é exatamente isso que impressiona. Aqui, o que está na cabeça de Asaf é que a vinha é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, tem que dar certo. Na cabeça de Asaf não pode dar errado. E sabe que quando eu li esse texto, eu fiquei pensando na minha própria vida. Eu fiquei pensando, se eu sou um projeto de Deus, não pode dar errado. E não é uma questão de pecado, não pode dar errado porque eu sou um projeto de Deus. Se eu me concebo como um projeto de Deus, então isso não pode dar errado. Não tem como falhar. Está aqui o grande segredo de nossas vidas, não é verdade? O segredo para voltar a Deus, para estar com Ele, para andar com Ele. Exatamente isso. Não pode dar errado porque o projeto não é meu. Eu não sonhei um dia que eu estaria no reino de Deus, que eu seria salvo por Ele. Eu nem queria, na verdade, essas coisas. Foi Deus que quis. Antes que eu quisesse, Ele quis. Eu não busquei Deus. Eu estava lá preso no meu pecado, na minha maldade, contente lá na minha infelicidade. Mas foi Deus que foi, Ele veio ao meu encontro, Ele me buscou, Ele fez promessa, Ele lançou sementes em minha vida que germinaram. O projeto é dele, o projeto não é meu. E é exatamente isso que Asaf está colocando. Deus, o projeto é teu, Senhor, é teu. Asaf está dizendo que a vinha é um projeto de Deus e não um projeto de homem. Então, se Israel é derrotado, o que Asaf está dizendo? Seria uma derrota para o próprio Deus. E é por isso que no versículo 15, Asaf clama de uma maneira muito corajosa. Ele diz, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti floresceste. E eu acho linda essa frase de Asaf, protege o que a tua mão direita plantou. Eu quando estudei esse salmo, eu estudei mais ou menos na época em que cheguei a essa igreja, e eu me lembro que eu passei muitos dias fazendo essa mesma oração a Deus. Deus, protege o que a tua mão direita plantou. A tua mão direita. Não foi eu que plantei, a vida eterna não foi eu que plantei, foi o Senhor. Então protege, Senhor, protege, cuida, não dependa de mim. Sabe por que se depender de mim, eu vou atrás do pecado? Não, Senhor, não dependa de mim. Proteja-me o Senhor. E olha a oração de Asaf, protege, Senhor. Protege o que a tua mão direita plantou. E a ideia da mão direita é interessante. A mão direita é a mão preferida. Porque o rei tinha a mão direita, tinha a mão esquerda também, né? Alguém ficava na mão esquerda, que era o segundo. Mas alguém ficava na mão direita, e o da mão direita era o preferido. A mão direita é o preferido. Ora, se eu sou um preferido de Deus, então o Senhor plantou uma coisa que o Senhor ama, o Senhor quer, o Senhor gosta. Eu sou o preferido de Deus, é isso que Asaf está dizendo. E se eu sou o preferido de Deus, então que Deus proteja aquilo que Ele ama. Que Deus proteja aquilo que Ele gosta. E às vezes Deus tem que proteger até de mim mesmo. Deus não deixa ficar na minha mão, não. Se é projeto teu, então que seja do seu jeito, do teu caminho, segundo a vontade do Senhor. Não deixa a minha vontade entrar, porque se a minha vontade entrar, o negócio não vai dar certo. Tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Deus precisa proteger o seu próprio plano em nossa vida, e a pergunta é, qual era o plano? E eu acho bacana, porque agora Asaf, ele resgata o plano original. Espera aí, volta para a prancheta. Como era mesmo a ideia original? Quando nós fomos construir a nossa igreja, né, a igreja foi fazendo, sabe como é esse negócio, né, a igreja de onde eu vim, a gente foi construindo, e foi fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho lá, tal, e chegou um dia em que a gente resolveu então levar a sério, e dar uma paulada boa e fazer logo, né, fazer quase tudo. Mas aí mas qual era o plano original? Vamos consultar agora os arquivos. Qual era o plano original? A gente precisa fazer isso às vezes na nossa vida. Qual era o plano? O que Deus estava querendo?
Porque talvez o caminho que eu estou seguindo não era o plano original. Talvez eu tenha me afastado mesmo do plano original. E talvez eu tenha que fazer essa oração que Asaf fez. Deus, protege o plano original. Se o Senhor não tinha uma ideia, quando o Senhor me trouxe lá do mundo, eu estava andando aí na calçada, o Senhor me viu e o Senhor me trouxe para o teu reino. E me trouxe por quê? Qual era a sua ideia? O que o Senhor tinha em mente? E por que isso não está se cumprindo hoje? Asaf não se conforma com isso. E ele agora pede a Deus, Deus, protege aquilo que o Senhor ama. O Senhor não me ama? Então protege, traz de volta, põe no trilho, coloca realmente dentro do teu propósito, impõe a tua vontade, porque a ideia é tua, não é uma ideia minha, é exatamente essa a ideia que Asaf está colocando aqui. Nossa vida é um projeto de Deus. E por isso nós devemos clamar para que Deus cumpra o seu projeto em nossas vidas. Qual é o projeto de Deus para a tua vida? Agora você pode olhar para trás, né? Ai, Deus me chamou, me trouxe das trevas. Ele tinha uma ideia em mente. Essa ideia está se cumprindo? Realmente você está lançando raízes, você está desenvolvendo a ideia de Deus na tua vida, ou você está se afastando? E se você está se afastando, eu quero que você pense nisso. A ideia é de Deus, o plano é de Deus, e não pode falhar, não é por você, é por Deus, é porque a honra dele está em jogo na tua vida, a honra dele está em jogo no teu coração. Você não pode dar esse ponto para o inimigo de Deus. Os inimigos não podem invadir o teu coração, exatamente por isso, porque o plano original é de Deus. Você foi plantado para a alegria dele. E Deus queria olhar para você, queria ver o resultado da tua vida e queria ser feliz com isso. Então por que isso não está acontecendo? Por que Deus não está contente com esse plano? O que deu errado? E é exatamente a oração que precisamos fazer. Deus, protege aquilo que a tua mão direita plantou. Irmãos, eu oro, essa é a oração que eu faço sobre a minha própria vida. E eu preciso fazê-la muitas vezes. Quando eu estou diante do pecado, quando eu estou diante daquilo que desagrada a Deus em minha própria vida, eu preciso clamar assim: Deus, protege aquilo que a tua mão direita plantou. Foi o Senhor que plantou, foi o Senhor que buscou, a ideia é tua, a minha vida é um plano de Deus. Se fosse por mim eu não teria chegado, né? Eu teria ido por outro caminho, mas eu estou aqui exatamente porque foi um plano do Senhor. Então esse plano precisa se cumprir em minha vida.